Olá! Vamos a mais uma aula, na verdade, a aula 20 do nosso quadro Constelação Responde. E hoje vamos responder o que fazer quando você tem dificuldade de se relacionar no trabalho. Você está vivendo isso pontualmente? Talvez nesse momento da sua vida você está tendo muita dificuldade de se relacionar com uma pessoa específica ou com algumas pessoas. Ou você percebe que você é sempre aquela pessoa que tem dificuldades de relacionamento no ambiente profissional. Às vezes muda de empresa ou muda ali de perfil de clientes, de parceiros, mas a dificuldade persiste, né? Muda a pessoa, o ambiente, mas se relacionar em questões de trabalho para você é difícil. E aí, então, vamos entender, na luz da constelação, que sempre vai olhar tudo de uma forma mais profunda, por que que isso acontece? Ó, vamos contextualizar um pouco essa dificuldade. Primeiro, é importante nós sabermos diferenciar o que que é uma dificuldade pontual e do que é uma dificuldade, um padrão recorrente. Ou seja, pontualmente, eu percebo que eu não sou uma pessoa que sempre tem problemas relacionais no trabalho, pelo contrário, eu nunca fui uma pessoa de ter tido esse problema, por exemplo, e pontualmente eu estou tendo ali uma questão no meu trabalho, estou tendo um problema de relacionamento com uma pessoa, tá? Então, esse é um cenário. Ou não, você é uma pessoa que vem repetindo aí esse padrão. É importante você conseguir diferenciar isso, tá? Porque problemas pontuais, e a gente vai falar aqui, o que que essa pessoa ela vem te ensinar? Por que que nesse momento a vida colocou essa pessoa aí na sua frente? E aí, quando já há uma questão recorrente, é porque você traz muito aí alguns padrões de repetição, muito provavelmente da raiz familiar, que faz com que relações sejam difíceis. Eu ouso dizer que talvez você não tenha só dificuldade de relacionamento no trabalho, mas até em outras áreas da sua vida, porque se relacionar para você é desafiador. E claro que precisamos resolver isso se você quer crescer profissionalmente, porque carreira é relacionamento. Não dá para voar na carreira sozinho. Nós precisamos estar aí com pessoas, estabelecer relações. E por que essas dificuldades de relacionamento acontecem? Bom, pode acontecer por diferença de perfil. Então, são personalidades diferentes, são pessoas que vêm de uma cultura diferente, tem um jeito de ser diferente, nem é uma questão do certo ou errado. E aí eu já quero fazer um convite para você para parar de ver a vida nessa dualidade. Isso é certo, isso é errado, essa pessoa é do bem, essa daqui é do mal. Não! Pessoas são diferentes. Está todo mundo na vida tentando ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo tá aqui. Eu tô tentando ser feliz, você tá na sua tentativa de ser feliz. Aquela pessoa mala do seu trabalho que você tem dificuldade de se relacionar, ela também está buscando do jeito dela a felicidade dela. Então não tem essa que a pessoa é má, tal. Não, ela só tá tentando ser feliz com o nível de consciência que ela tem, assim como você e eu também. Eu tô tentando aqui ser feliz na vida com o nível de consciência que eu tenho. Então, quando a gente para olhar por essa perspectiva, sem essa dualidade de certo, errado, bonzinho, mal, a gente começa a olhar, pô, ele não é ele não tá com algo contra mim, ele tá tentando ali ser feliz, ele tá entregando conforme a consciência dele, e isso nos ajuda a ver as pessoas com mais amorosidade, com mais humanidade, que é algo que a gente não pode perder, e às vezes nós perdemos, é muito doido, tá? Mas às vezes nós deixamos de ver a humanidade das pessoas, porque elas discordam de um ponto de vista, porque elas têm um ideal diferente, porque elas têm um jeito de ser diferente. E recentemente eu li em um livro da Brené Brown e eu achei fantástico quando ela traz a palavra desumanização. O quanto hoje na sociedade nós estamos praticando a desumanização por ideais, por conceitos. Então, quem pensa diferente de mim é como se ela fala no livro que é como se quem tem uma tribo diferente da minha
eu não visse como humano, eu coloco assim rótulos que eu deixo de ver a pessoa como ser humano. Ela só tem ali alguns ideais diferentes. Ela pensa diferente, mas ela é um ser humano como eu. Então, e a constelação fala muito isso, né? Ela começa falando, nos convidando a olhar a humanidade dos nossos pais, e isso vai para as outras pessoas também, para as outras relações. E se eu não consigo ver a humanidade dos meus pais, que o meu pai e a minha mãe são pessoas que erram, eu também vou ter dificuldade, quando chegar no ambiente de trabalho, ver a humanidade do outro, tá? É bem profundo aí essa questão. Outro ponto, alinhamento de expectativa. Às vezes nós colocamos uma expectativa muito grande, né? E é igual o Cortella fala, expectativa é assim, se a expectativa ela for menor do que a realidade, a pessoa fica feliz, né? Porque lá na hora ela esperava menos, encontrou uma realidade melhor. Agora, se a realidade, né, ela for menor do que a expectativa, dá ruim. Então, cuidado com a expectativa que você está colocando no outro, porque isso traz muito problema de relacionamento. Questões emocionais, como insegurança, gente. Pessoas inseguras tendem a ter problemas de relacionamento, porque se você está insegura, você não confia em você. Aí você tem medo do outro. Então você começa a achar que o outro está elaborando algo contra você, que ele está agindo daquela forma para te atingir, para te ferir, mas na verdade é uma insegurança sua. Ou você fica ali com medo que o outro não vai gostar de você e você quer fazer de tudo para conquistar aquela atenção por uma insegurança. Então, ou competição, e aí entra, gente, desculpa a palavra, mas a merda da comparação, porque comparação é uma merda. Você começa a querer se comparar com o outro, aí às vezes deixa de ser você, competir ali e não cooperar. Isso acontece muito dentro do ambiente corporativo. A empresa contrata os colaboradores para juntos, cada um com as suas competências, alcançarem o objetivo em comum da empresa. Aí a galera fica lá, todo mundo, um competindo com o outro, porque quer o lugar do outro. Por quê? Mentalidade de escassez. Acha que para crescer alguém tem que cair, porque nós fomos condicionados a ver isso. A gente foi condicionado a ver isso. Ah, para eu crescer tem que ter a vaga. Então, para ter a vaga tem que alguém cair. A gente não consegue enxergar a abundância que a empresa pode expandir. Podem ser criadas mais vagas. Que o meu colega pode crescer mais ainda para uma coisa melhor e eu ir para o lugar dele, que agora nesse momento é lugar para mim. Então, esse olhar de escassez também prejudica o relacionamento. Além de projeções que são inconscientes. Tem gente indo para o mercado de trabalho com problemas mal resolvidos, por exemplo, com o pai e com a mãe, chega lá na empresa e confunde o chefe com o pai, né? Acha aquilo que não teve do pai, que tinha que ter resolvido lá com o pai dentro de casa, vai para a empresa e acha que o chefe tem que fazer o papel ali de pai dela. E não é assim que funciona. Né? Uma pessoa ali está com problema com o marido, chega em casa, desconta ali no colega de trabalho, num par, no subordinado. São as projeções que as pessoas fazem. Colocar um olhar errado, colocar ali o colega de trabalho ou o gestor num lugar que não é dele. O seu gestor não é seu pai. A sua gestora não é a sua mãe. O seu colaborador não é a sua amiguinha de infância ou a irmãzinha que você gostaria de ter uma relação melhor, né? Então, nós precisamos lembrar sempre do lugar de cada um e do nosso, qual que é o nosso lugar dentro ali do sistema. Então, tem um convite para nós. Primeiro, a gente sempre, né, na constelação, ela nos convida para olhar para dentro. Então, estou tendo um problema relacional, não é eu ficar só olhando para o outro, olhar que as pessoas, a pessoa é mala, que esse é chato, que esse ambiente é tóxico. Se eu fico só no externo, colocando a culpa no outro ou buscando a justificativa, né, no outro, eu não resolvo, eu não saio do lugar. Eu preciso ter a humildade de entender o seguinte, ó, na minha vida, tudo eu atraio ou eu crio ou eu permito. Então, esse problema relacional, de alguma forma, ou você atraiu,
ou você criou ou você permitiu. E quando você traz para você a responsabilidade, você traz o poder para você, nossa, isso te dá força, porque enquanto está no outro, você não pode resolver. E aí eu te pergunto, você quer resolver esse problema relacional ou você quer ter razão? Porque se você quiser ter razão, né, nem adianta assistir aqui o vídeo, porque você só quer ter razão. Agora, se você for uma pessoa que quer crescer na carreira, eu tenho certeza que o que você quer é resolver. Entre resolver e ter razão, eu quero é resolver as coisas para eu não ficar aqui nesse lugar. Então, ó, quando você olha para dentro, perguntas, tá? Que a gente pode enxergar através da visão sistêmica. O que, que esse outro, que é tão difícil para mim trabalhar com ele, o que, que esse outro revela sobre mim? Porque, olha só, as pessoas difíceis que aparecem na nossa vida, e presta atenção nisso, porque eu sei que esse é um momento que dá um bug, assim, né? Que é difícil aceitar isso, para mim também. Mas as pessoas complicadas que aparecem na nossa vida, elas aparecem como mestres na nossa vida. Elas têm algo ali para nos ensinar. E aí você vai falar assim: ah, não, Flávia, não é possível que aquela mala, que aquela pessoa, que é isso, que é aquilo, tal, tem alguma coisa para me ensinar. Não tem, não tem nada para me ensinar. Tem sim. Se ela não tivesse algo para te ensinar, você não estava nesse desequilíbrio emocional. Você estava sabendo lidar com ela e estava tudo bem, por mais que ela seja ali uma pessoa difícil. Então, o que, que essa pessoa revela sobre você? Geralmente, o que, que acontece? Essa pessoa que incomoda, ela está no extremo e você está no outro. Vou pegar um exemplo, ó, de uma pessoa que é extremamente analítica, perfeccionista, atenta a detalhes, e essa pessoa vai trabalhar em um projeto com um par que é extremamente executor, focado em resultados, quer terminar, quer fazer, quer agilidade, vamos para cima, tal. E essa pessoa que é executora do vamos fazer tal, ela não é analítica, ela quer ver o negócio acontecer. E essa energia é importante para o projeto, porque o projeto precisa de uma força de ação. E a energia da análise, da cautela, também é importante para o projeto, para que não saia tudo feito errado. Então, essa união de competências é que vai fazer com que a empresa cresça. Só que, se essas duas pessoas começam a brigar porque têm ideais diferentes, o que, que acontece? O cauteloso analítico, ele é um mestre para o executor. Ele vem com o papel de ensinar o executor a ser mais calmo, a parar um pouquinho, a analisar as coisas, a se atentar aos detalhes. Já o executor, ele também é um mestre para o analítico, porque ele vem mostrar para o analítico que ele pode ir um pouquinho mais rápido, que às vezes algumas coisas não vão ficar ali tão perfeitinhas, que em alguns momentos tem que pôr a banda para tocar, sem todos os instrumentos estarem 100% afinados. Então, ó, é um aprender com o outro. Então, toda vez que uma pessoa estiver te irritando, para e se pergunta: o que essa pessoa revela sobre mim? Será que você não é o oposto dela e isso te incomoda? Será que ela não revela em você algo que você não tem? Qual parte minha é ativada no meio desse conflito? Que parte sua? O que em você é ativado? É a ira, o medo, ou é uma insegurança, uma inveja? Que emoção é despertada em você no meio desse conflito? Tá? É sempre esse olhar interno, porque a partir daí eu consigo começar a refletir, e a partir da reflexão eu vejo as coisas com mais clareza e tomo decisões, eu tenho ações diferentes. Vamos ainda mais para a prática, tá? Porque aqui o objetivo do Constelação Responde é trazer essa reflexão do porquê as coisas acontecem, mas nós irmos ali para uma parte prática. Os conflitos relacionais, na sua maioria, eles vêm
de questões de comunicação. Então, uma comunicação que ela não é assertiva, uma comunicação que é muitas vezes desrespeitosa, violenta, que as pessoas saem do lugar, que não tem uma escuta ativa, uma comunicação que não estabelece limites. E aqui eu quero te convidar para você pensar em 4 passos da CNV, da comunicação não violenta. Que é o seguinte, ó, primeira coisa, nós precisamos, quando há um conflito, pega esse conflito aí que você está vivendo, descreva ele na sua cabeça ou no papel, ou para um tempo para refletir, descreva ele sem julgamento. A nossa tendência é quando nós vamos descrever, contar para alguém sobre um conflito, sobre uma situação, é nós colocarmos o nosso julgamento. A gente já conta com a nossa narrativa. Ah, porque o meu chefe, ele fez isso, ele brigou comigo, porque ele fez assim, porque ele fez assim, né? Tá. Treina, descreva a situação sem colocar o julgamento. Descreva o que está acontecendo, tá? A partir disso, descreve ali a situação. Segundo ponto, nomeie qual sentimento que você está tendo dessa situação. Que sentimento isso desperta em você? Qual sentimento que vem? Como eu falei, vem medo. Porque aí eu começo a perguntar, mas por que eu tô com medo? Tá, despertou em mim medo. Medo do quê? Eu tô com medo de perder meu lugar? Tô com medo de perder esse cliente? Eu tô com medo de perder uma oportunidade? Eu tô com medo de ser exposta, né? Por quê? De onde vem esse medo? E aí você reconhece qual necessidade que está por trás desse sentimento. Esse é o terceiro passo. Que necessidade está por trás desse sentimento? Então, se o sentimento é medo, qual necessidade você tem? Você está com uma necessidade de ser reconhecida, ser querida, uma necessidade de segurança, né? Que você saiba que isso que está acontecendo não vai fazer você perder o seu trabalho, perder o seu projeto. É segurança. Qual é a sua necessidade? E aí sim você consegue fazer um pedido claro ao outro, tá? Num lugar sem julgamento e com com os seus sentimentos mapeados. Você vai e conversa com o outro. Olha, eu gostaria de pedir, aí você vai e faz um pedido com clareza. Eu brinco, né, usando a visão sistêmica, que é sair do lugar da criança birrenta, né? A criança, porque na constelação nós vemos que em alguns momentos a gente age como uma criança. Porque criança não é assim, birrenta? Eu não quero, eu não vou. Eu quero assim, eu quero do meu jeito. A criança fica birrando lá, né? E não consegue nada, na maioria das vezes, com a birra dela. Ou quando tem algum pai permissivo tal, consegue. Mas o mundo do trabalho, gente, não tem espaço para criança birrenta. Aliás, não tem espaço para criança, né? Porque criança não trabalha. Então precisa ter uma postura adulta aí ativada. O adulto ele não faz birra, ele vai dialogar como adulto. Agora não dá para duas crianças conversando, duas crianças com ideias diferentes, com desejos diferentes, elas vão brigar, porque elas não têm ali desenvolvimento para lidar com a situação. Então, você precisa estar no seu lugar de adulta, e a adulta que olha para a situação sem julgamento, a adulta que traz para sua responsabilidade, uma adulta que identifica qual o sentimento, além da raiva, né? Da raiva ali, porque senão você vai falar, raiva, raiva, tá, mas por que você está com raiva? Que sentimento tem por trás dessa raiva? Qual outro sentimento? Tá? É, e é muito importante, além desse exercício reflexivo, eu quero trazer um exercício que a gente usa muito em constelação e que você pode fazer sozinha esse exercício. Quando você estiver com muita dificuldade com uma pessoa, aí você fala assim para mim, Flávia, mas eu não tenho coragem de chegar nessa pessoa e falar com ela, eu não consigo. E eu, calma, eu te entendo, porque eu já passei por inúmeras situações, quem não passou, né, por questões relacionais. E questões que eu não tinha condição nenhuma, eu não dava conta.
E tá tudo bem não dar conta, tá? Eu não dava conta de ir lá falar com a pessoa. Aí o que que você pode fazer, tá? Fecha seus olhos, tira um momentinho na sua casa, ali você sozinha. Fecha seus olhos, visualiza essa pessoa na sua frente e conversa com ela. Faz uma visualização, visualiza essa pessoa na sua frente, qualquer coisa, senta numa cadeira, põe uma cadeira na sua frente para simbolizar, fecha os olhos, vê essa pessoa, visualiza ela na sua frente, conversa com ela. Fulana, fulano, olha, eu estou me sentindo. Aí fala, faz esse exercício que eu falei dos 4 passos da comunicação não violenta. Fala, olha, eu percebo que está acontecendo isso, isso e isso, né? E com isso que está acontecendo, eu me sinto assim. Aí fala como você está se sentindo. E aí você fala, eu gostaria de te pedir isso, tá? Faz esse exercício, porque esse é um movimento de alma. Nós vivemos num campo informacional. A alma do outro sente. A alma do outro sente. E se você falar assim, ah, Flávia, mas eu não acredito. Isso é física, tá, gente? Não é esoterismo, é física, tá? Mas se você não acredita, pensa o seguinte: você está treinando dentro de você, você está treinando essa conversa. E o nosso cérebro, ele não consegue separar realidade de ficção. Então, o seu cérebro começa a achar que você está tendo aquela conversa de verdade. E aí você já começa a se acalmar, a enxergar as coisas de uma forma diferente. Testa esse exercício, tá? De você tirar um momentinho ali e ter conversas difíceis sem precisar estar ali com a pessoa. Testa, você vai ver como é que funciona. Se fez sentido para você esse conteúdo, deixa aqui o seu like. Eu falo que essa parte é chata, gente. Ou partezinha chata, ter que ficar aqui pedindo o like para você se inscrever no canal, mas são as regras do jogo, né? A vida é um jogo, como diz Bhagavan. A vida é um jogo, jogue intensamente. Então, nesse jogo aqui do YouTube, ter um like, ter uma curtida me ajuda muito que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Se você puder fazer essa contribuição, eu agradeço antecipadamente. Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!